Fala, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Upgrade Podcast. Eu estou aqui hoje com meu parceiro Antônio Escobar, também estou com meu amigo Alessandro Traeger e estamos com uma visita muito legal, um parceiro, um colega de caminhada, que é o Alexandre Kise, diretor de marketing comercial da APS Eventos Corporativos, que realiza vários eventos, dentre eles 2 eventos chaves, que são a FESPA Brasil e a Expo Print Latinoamérica. Alexandre, muito obrigado por ter se deslocado, veio de Itu, compartilhar aqui conhecimento com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Eu falo que assim, onde tem conhecimento, tem inspiração, tem novas oportunidades e parabéns pelo projeto. Muito obrigado. E obrigado também pelo apoio institucional ao Upgrade, né? Lembrando a você que está assistindo esse episódio, o Upgrade vai acontecer no dia 17 de setembro, vai ser no Espaço Mind, aqui na capital, em São Paulo, vai ser de 9 até as 8 horas da noite, mais ou menos, porque sempre tem aquele momento do networking, né? Mas vai ser uma programação muito focada, vai ser uma imersão, uma parte do dia com o casal Super Silhouette, Alessandro Traeger e Pri Lanaro, falando sobre inteligência artificial para a criação de artes profissionais para personalização. A outra parte do dia comigo, mão na massa, tendências de produtos, dicas de produtividade, e a terceira parte do dia, fechando com chave de ouro, vai ser com Antônio Escobar, que está aqui do meu lado, que vai falar sobre posicionamento de marca, posicionamento de mercado, marketing digital, ou seja, um ecossistema completo para você aprender, evoluir e prosperar. Para você garantir sua vaga, acesse upgradeoficial.com.br, mas corre, porque são só 50 vagas, upgradeoficial.com.br. Alexandre, a APS Eventos Corporativos veio da área editorial. Exato. Né? E hoje podemos dizer que é a maior referência nacional em eventos, principalmente na área gráfica. E eu queria que você começasse falando, o pessoal fala, tem que ir em feira para cá, feira para lá, tem um monte de feira. Às vezes as pessoas olham e parece que é muita coisa, mas tem eventos que são chave. Como a FESPA, que acontece anualmente, como a Expo Print, que acontece de 4 em 4 anos pelo porte do evento. Exatamente. Né? Mas para a pessoa que vai visitar uma feira e depois para a pessoa que tem uma marca e quer participar de uma feira, qual é a verdadeira importância da presença de marcas e de pessoas em eventos como os que você realiza? Eu acho que é importante entender que a feira ela é um ponto-chave dentro de qualquer estratégia. E por que eu penso dessa forma? Porque imagina que durante alguns dias, a gente está falando no caso da Expo Print 5 dias, no caso da FESPA durante 4 dias, toda a indústria está reunida no mesmo lugar. Então ali você entende qual é o momento atual da indústria, quais são as tendências que nós temos, os próximos passos através de lançamentos de produtos, novas aplicações. É o momento, por exemplo, que o visitante tem como buscar essas informações de evolução do negócio dele. É o momento que o visitante tem para conhecer novas pessoas e dessa forma desenvolver parcerias. Então, quando a gente pensa em fomentar negócios, eu acredito que a feira é o ambiente perfeito para a geração de negócios. E quando a gente fala de negócio, a gente está falando de networking, que é extremamente importante, ou seja, estar bem acompanhado, conectado com pessoas que realmente estão pensando para frente. A gente está pensando em entender os movimentos do mercado, porque queira ou não adianta eu falar, nossa, tive uma ideia, mas de repente, virou uma paleta mexicana, né? Que todo mundo abriu e de repente desapareceu. Todo mundo vai fechar, né? Exatamente. Então, ou seja, entender qual é o momento atual do mercado e ir para frente. E eu comparo muito isso com a internet. Porque às vezes o pessoal fala assim, mas na internet também não tem a informação? Eu falo, tem, claro. Mas qual que é a principal diferença quando a gente vê? Ela não está filtrada. Por exemplo, quando eu vou num evento como o Upgrade, eu vou encontrar uma informação onde 3 profissionais, 4 na verdade, porque o casal Super vai estar em conjunto, exato, né? Ou seja, a gente tem que trazer a Pri para essa jogada também. Vocês já pegaram e mastigaram essas informações. Quando eu entro na internet simplesmente de forma solta ou livre fazendo uma pesquisa, vão aparecer 10 coisas diferentes ou muito mais, né? Tô sendo até conservador. E filtrar é difícil, né? E filtrar é difícil. E daí você tem um segundo ponto interessante. Dependendo da sua base de conhecimento, você pode olhar para alguma coisa e achar que é muito boa. Porque tem explicações que fazem sentido, né? Tá aí a Terra plana que não deixa a gente esquecer, né? Cara, tem gente que friamente acredita que a Terra é plana. Você fala assim,
Tá, tudo bem, vamos voltar para o nosso ponto. Então, ou seja, no caso ali, os profissionais que estão dentro do upgrade, o que eles já fizeram? Eles já fizeram uma triagem da informação. Eles têm know-how para saber aquilo que realmente funciona e é eficaz e aquelas coisas que, infelizmente, são promessas ou que tendências que não foram para frente também, que isso também acontece. Então, dessa maneira, quando você está dentro de um evento, seja o Upgrade, seja a FESPA, seja a Expo Print, você tem, primeiro, poder comparativo. Eu posso olhar para o lado e ver essa máquina rodando contra essa. Sim. Eu posso ver um produto aplicado de uma forma diferente do que esse. Eu posso conversar com profissionais extremamente competentes e, a partir desse conhecimento, dar um upgrade dentro do meu negócio, do meu plano estratégico, que seja. Então, eu acho que a gente tem muitas possibilidades que são válidas e isso faz com que o profissional acelere. Que esse é o objetivo, acelerar processos. Ou seja, eu posso ir? Posso. Eu vou chegar, não tenho problema nenhum. Mas se eu estiver junto e bem acompanhado, vai ser muito mais rápido. Vai ser muito mais fácil. Os resultados infinitamente melhores. Você é um cara que viaja muito, vai pra fora, vai pras feiras lá fora, vê como, né, a FESPA é internacional também, né? E o mercado muda constantemente. Exatamente. Como que você, viajando tanto, vendo todas essas mudanças, pensa em trazer para dentro da sua feira isso como um diferencial? O que você vê lá fora que aqui ainda não tem? Qual que é o futuro desse mercado? Eu vejo que, assim, é um mercado em constante evolução. Quando a gente começa a pensar, seja o mercado de feiras ou tudo mais, a gente está num ecossistema. O que funcionava 10 anos atrás não significa que vai funcionar hoje. Por quê? Porque o contexto que a gente tinha lá atrás não é o mesmo de hoje. Por exemplo, fazer um podcast há 10 anos atrás era insano. Quando a gente ia pensar que, por exemplo, a gente poderia pegar um celular e qualquer um de nós 4 pode fazer isso, a gente pode abrir uma live e a gente está ao vivo para qualquer pessoa no mundo. Antigamente as pessoas tinham os canais de televisão, vamos pensar assim, vamos pegar época de Copa, já que a gente está muito próximo, né? Eles tinham que fazer o quê? Uma reserva num satélite para ter uma banda específica, paravam aqueles caminhões gigantes do lado de fora do estádio. Ou seja, a tecnologia mudou. Então o contexto que a gente tem lá atrás não é o mesmo de hoje. Transmitido via Embratel. Lembra? Você tinha essa condição. Então, quando a gente olha para as feiras, a gente está atento a esses movimentos. Tanto é que eu vejo que hoje, em termos de eventos, a gente tem eventos híbridos, onde tudo que acontece dentro da feira vai para fora. E daí vem o primeiro questionamento. Mas daí a internet não vai matar as feiras ou coisa assim? Eu falo, de forma alguma. Pelo contrário. Vamos pensar, por exemplo, um evento grande como um Lollapalooza, um The Town. Cara, ele tem aquela quantidade de pessoas vivendo a experiência dentro do evento. Daí você entra num canal de televisão, você pode assistir o evento ao mesmo tempo. Então, ou seja, ele potencializa. Então eu vejo que o evento é o grande palco, é a grande vitrine. E ela permite que quem está lá vivencie e gere esses negócios, mas quem não está presente também acompanhe essas movimentações do mercado. Então, quando eu estou viajando, eu fico muito atento qual é a tecnologia que eu tenho, o que eles estão apresentando de novo. No caso da APS e da FESPA, nós temos um segundo DNA que é conhecimento, que nem vocês participam das nossas arenas, a Ilha da Sublimação, que tem tanto sucesso, a fábrica, a inteligência gráfica. Nós acreditamos que o conteúdo de qualidade é um diferencial. Porque daí o profissional melhor capacitado consegue fazer escolhas mais corretas, consegue ter longevidade. E é outra preocupação da feira. Por exemplo, quais são os produtos que vão estar lá dentro? Como orientar corretamente? E essa preocupação é sempre dos dois lados, porque eu também tenho o cuidado com o meu expositor. Ou seja, olha, o que você quer fazer na feira? Quais são os resultados que você quer alcançar? Eu posso te ajudar e posso ser um fator para potencializar tudo isso. Perfeito. Você falou uma coisa, quer falar alguma coisa, Trigger? Não, por enquanto estou encantado com o que o Ale Com fala. certeza. A gente fica hipnotizado, né? Mentalmente aqui. São Fica pessoas hipnotizado, né? É uma preocupação e eu falo... eu sempre sou suspeito para falar porque a gente tem uma parceria na área de conhecimento na feira. Mas uma coisa que eu percebo um diferencial... não só na área da Ilha da Sublimação, mas as outras áreas de conhecimento da FESP e da Expo Print, é que vocês se preocupam e a gente consegue levantar essa bandeira de entregar conhecimento. É um evento de negócios, as pessoas vão lá para fazer negócios, fazer dinheiro, prosperar, né? Mas eu vejo que nas áreas de conhecimento
não existe uma venda. Talvez venda sem vender, porque as pessoas olham o que dá certo e querem consumir a prova real disso. Mas você pode falar um pouquinho para a gente das áreas de conhecimento que acontecem na FESP e na Expo Print? Eu acho que você tocou num ponto-chave. Eu não estou preocupado em vender milagre. Eu quero vender modelo de negócio. Eu quero vender prosperidade. Eu quero vender algo que agregue valor às pessoas. E quando a gente fala de vender, muitas vezes as pessoas olham como a venda de forma a vender por vender. Não, não. Na verdade, todo momento nós estamos vendendo. Sim. Quando a gente está conversando com alguém, eu estou apresentando meu trabalho, eu estou falando de forma diferente, mas a gente sempre pensa nessa venda de que forma o meu produto pode agregar valor a outras pessoas. Tanto é que por isso que tem a sua curadoria na Ilha da Sublimação, por exemplo. A ilha eu acho que é um ponto maravilhoso. Porque a gente tem lá a amostra de técnicas, daí o Escobar entra, por exemplo, falando justamente sobre essa parte do marketing, como se posicionar, como vender, como ter uma estratégia que vai fazer a diferença no decorrer do ano. O pessoal do Casal Traeger, né, o Ale e a Pri, falando sobre IA, ou seja, um tema extremamente relevante. Que está presente nas feiras. Que está presente nas feiras. Cada vez mais. Eu acho que a IA, ela vai ter um impacto muito positivo, mas ela tem alguns pontos de observação. Por exemplo, a IA sendo utilizada por uma pessoa que não tem competência, ela vai ter direções muito ruins. Exato. Porque eu acho que o IA, como é que o IA começa? Posso estar errado, mas eu tenho uma visão assim. Ele começa com contexto. Exato. Então eu chego e falo assim, olha, eu tenho um negócio, esse negócio trabalha com sublimação, eu tenho esse tipo de produto e o mercado hoje está dessa forma, e daí quando você fala tudo isso, e eu tenho como objetivo isso, você deu o contexto, daí ele vai pegar uma você vai série direcionar de pesquisas a própria IA, né? Você direciona. Agora se eu chegar lá e falar, o que eu posso fazer com sublimação? Exato. Ela vai te dar uma resposta aleatória que não vai te levar a lugar nenhum. Exatamente. E aí a culpa vai ser da IA, né? Essa é a pior. E daí vamos supor que o IA ele amarra as conversas que você tem lá dentro. Sim. Então imagina que uma semana antes você tá lá fazendo pesquisa sobre cachorro, porque sei lá, você adora pet. Exatamente. Aí ele vai te responder exatamente isso. E daí a ele vai falar, inclusive pra área de pet. Exato. Ele vai te levar para esse caminho. E daí você vai falar, caraca, de pet que não sei o que. Daí você vai misturar aquilo que você gosta com aquilo que ele disse. E automaticamente a sua pesquisa mais criteriosa ficou para trás e talvez a movimentação seja errada. Então, por isso que eu acho que assim, essa questão do conhecimento, que nem quando a gente vê alguém competente falando de IA, desenhando o contexto correto, desenvolvendo a estratégia e tendo a boa técnica, aí eu consigo fechar ciclos. Às vezes, nas minhas conversas com o Traeger falando sobre IA, ele fala que eu sou muito chato. Eu realmente sou, né? Tenho que assumir. Isso é verdade. Mas isso é unânime. Né? É unânime, né? É unânime. A inteligência artificial teve o boom, teve a marginalização, a banalização, e agora está na parte do filtro. E eu falo com ele, o legal da inteligência artificial é quando não parece que é inteligência artificial. Sim, com certeza. Né? E lembrando também que a inteligência artificial ela não está só no visual. Ela está na administração dos equipamentos, na administração de sistemas, no marketing digital. Análise de dados e tudo. Ela veio como um facilitador, né? Mas não substitui a alimentação de dados humanos. E daí entra um outro ponto. Por exemplo, quando a gente pensa na revolução da internet, era muito comum que as pessoas mais jovens se adaptaram mais fácil, ou seja, código e tudo mais, foram. Na IA, essas pessoas que são muito jovens não têm o mesmo contexto, a mesma experiência para poder fazer uma análise de resposta. Mas então, porque falta bagagem. Porque falta bagagem. Esse é o ponto. Então, as pessoas que já têm essa bagagem melhor aprimoradas, cara, elas vão muito mais longe. Se você abastece a IA com o seu conhecimento, com o seu estilo, ela vai te ajudar e vai evoluir. A galera que chegou no ápice da internet, quando a internet... A gente fala, né? Eu acho que é da minha época, da sua, do Felipe, do Escobar, não sei, que o Escobar é um menino ainda, cara, né? É um menino hoje. Mas quando a internet era mato, a gente precisava estudar muito para conseguir fazer uma conexão. Você não tinha site, tinha as BBS. Exatamente. Né? Lembro da internet de escada. Tá chegando. Tava nessa época. Então, a gente que viu tudo isso acontecer, a gente tem muita bagagem. E é essa bagagem que a gente abastece a IA e aí entende, peraí, eu não tô falando com leigo. E eu acredito, assim, vou colocar nós. Nós aprendemos a questionar. Exatamente. E não a aceitar. Exato. E eu vejo que muita gente, nesse momento, simplesmente aceita. Eu escuto coisas a gente tipo tem que ter assim, pensamento crítico. mas o IA disse isso.
Eu falei, Aí, artista. tá, Ótimo. beleza, eu entendo, Tudo mas... bem. E aí, funciona pra mim ou não funciona pra mim? Sim. Mas você consegue analisar Traz o a que ela falou, realidade né? ou não? Realmente. Ou às você vezes tem- ela fez um estudo que, sei lá, ela pegou o negócio da Tasmânia e trouxe, É. pincelou lá, porque ela também não tem uma estrutura tão objetiva assim. Sim, Por isso sim. que o contexto amarra a IA, Sim, o contexto é dado por quem está programando, que tem essa experiência, e daí juntos a gente evolui. perfeito. Verdade. Antes de continuarmos, eu queria aproveitar para fazer alguns agradecimentos, que são os patrocinadores do Upgrade, né? Que são a Metal Printer, a Iguaçu Máquinas, Fantastic Brindes, Lojas Riso, e agradecer também o apoio, primeiro, da APS Eventos Corporativos e Fespa Brasil. Obrigado, Quero agradecer prazer. pessoalmente aqui a vocês. Quero agradecer a Sublivix, Casal Super Silhouette, Digital Signs Media e repetir mais uma vez a Fespa Brasil 2027, que vai estar aí com a gente, né? Chegando. Muito obrigado. E 17 de setembro tem Upgrade. Acesse upgradeoficial.com.br, garanta logo a sua vaga. Falando em upgrade, garantir vaga, aprender, evoluir, prosperar, a gente que está principalmente nos eventos, os públicos são heterogêneos. Sim. Nós temos máquinas de milhões, máquinas de milhares, máquinas de centenas. A galera dos milhões normalmente vai muito decidida. Assim, já sabe mais ou menos o que procurar. Eu falo um pouquinho, eu queria que você desse um conselho para o empreendedor, que ele é um iniciante, que está ali começando, ou a pessoa que vai visitar uma feira. Eu ouço muitas pessoas falarem, essas feiras são muito grandes, eu não tenho dinheiro para comprar um equipamento. E às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo. Para mim, para o Escobar, para o Traeger, que além de trabalharmos nas feiras, nós também nos vendemos ou vendemos produtos, a gente pode falar, não tenha medo. Mas para você que acompanha todos os níveis de porte financeiro e físico de empreendimentos e expositores, qual é o conselho que você dá para a pessoa que fala assim, eu não vou numa feira porque eu não tenho dinheiro para ir? Perfeito. Porque acontece muito isso. Não, o tempo todo. O pessoal fala assim, não vou comprar nada, não vou na feira, né? E eu acho que é um tremendo erro, de verdade, porque eu volto até na primeira colocação. Primeiro, o que é uma feira? É um ambiente perfeito para a geração de negócios. Aonde acontecem os negócios? Acontecem nas conexões, como a gente está conversando aqui. Perfeito. Então, muitas vezes você vai na feira, você conheceu uma pessoa, fala, caramba, eu tava faltando uma peça do meu quebra-cabeça, essa pessoa potencializa isso e juntos a gente vai conseguir o resultado. Ótimo. Daí você fala assim, mas será que eu tenho consistência suficiente para isso ou não? Será que o plano é esse ou não? É onde entra o conteúdo. Então, participando de uma palestra, muitas vezes, essa pessoa pode estar lá, e eu tenho certeza que na ilha já aconteceu, de uma pessoa chegar, às vezes, com uma ideia de negócio, e de repente conversando através de uma palestra, falou, opa, peraí, Sim. eu tinha uma visão que o negócio era desse jeito, mas eu descobri algumas vírgulas que Ali que mudam não um é pouquinho bem essa assim. história, né? Sim, A sim. frase tem um tom diferente. Sim. Ótimo. Daí ali automaticamente ela fez essa correção de rumo e daí ela fala, então, perfeito. Qual é a tecnologia que pode atender? E daí sim, ela dentro da feira tem acesso aos expositores, onde ela vê aplicações diferentes, onde ela vê novos equipamentos, onde ela descobre quem é o parceiro realmente ideal que vai estar dentro dessa jornada. Então eu acho que esse ponto é super importante. Daí voltando, por exemplo, para o mindset do empreendedor. Eu venho conversando muito sobre isso, estava conversando com o Gabriel, que é meu filho, no carro, estava com ele lá, e a gente falando justamente isso, falando assim, aonde você quer chegar? Porque se você sabe, pelo menos de alguma forma, onde você quer, é muito mais fácil, porque daí é uma questão de você fazer o como. Agora, como eu vou chegar nesse resultado que eu quero? Tá certo? Então, ou seja, que tipo de conhecimento eu preciso? São as pessoas. São as áreas de conhecimento. Que tipo de equipamento eu vou precisar para chegar lá? E daí a gente começa a traçar esse plano de negócio. Então, por exemplo, eu entendo que uma máquina de milhões, por exemplo, ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou gastar 2 milhões. Sim. Eu não conheço essa pessoa, vou ser bem sincero. E às vezes o pessoal tem uma visão errada falando assim, mas tem o rico que faz. Cara, se ele chegou rico a ser pensa rico, muito. Exatamente. ele tem um planejamento financeiro muito bom. Claro. Ele não chegou lá Não à impulsou, toa, não exato. aconteceu Sim. isso, sabe? Antes de investir no equipamento milhões, ele vai entender o que aquilo pode dar de retorno para ele, de volta, claro. exatamente. Então, é uma visão muito pequena que muitas vezes as pessoas têm. Claro, existe a história do herdeiro. Sim. Né? E a gente entende que existem herdeiros que assumem um patrimônio e conseguem prosperar,
e muitos deles que não. Certo. Mas se a gente tirar e colocar um outro paradoxo, uma outra referência, a Mega Sena. Existem estudos que falam que muitas pessoas que ganharam na Mega Sena acabam ficando mais pobres do que tinham antes, porque não perderam o rumo. Então, planejar. é essa questão. Então, né? voltando para essa questão, a pessoa que está indo para lá e vai fechar uma máquina de milhões, normalmente ela está muito bem amparada em pesquisa. Agora, um dado que a gente levantou dentro das feiras é que uma porcentagem muito alta está decidida a comprar na feira. Realmente, isso acontece. Sim. Por quê? Porque é o momento onde você pode fazer aquela análise final. Mas a decisão final é tomada na feira. Por exemplo, eu preciso comprar uma prensa. Daí eu chego lá, eu vejo 2 ou 3 prensas diferentes. O que cada uma delas pode me oferecer? Qual é a promoção que muitas vezes aquele expositor tem? E o consumidor, ele já chega sabendo do produto, conhecendo hoje em dia. Essa pesquisa ele fez antes. Então a gente tem hoje um consumidor mais preparado do que tinha no passado. Até porque as ferramentas de pesquisa e de comparação são muito mais acessíveis. Muito mais acessíveis. Então, ou seja, a feira tem esse processo, inspiração, geração de negócio, mas assim, o consumidor está mais preparado. Sim. Então eu também tenho que me preparar para essa condição, ou seja, como é que eu vou receber esse cliente? E na PS a gente faz isso. Eu faço matérias o tempo todo falando das tecnologias, de novas aplicações, de cases de sucesso, justamente para o visitante chegar mais preparado. Parceria com associações gráficas também, né? Exatamente. Então a gente conhece todo o mercado. Eu falo que nós temos algo muito mágico que é, nós viemos do mercado de impressão. Então eu não sou só uma organizadora de feiras. Viveu o processo. Eu literalmente entendo do processo. Se a gente for falar assim, como é que funciona o processo de uma imagem, eu sei o que é resolução, eu sei o que é gerenciamento de cores, eu sei o que é um processo de fusão, eu sei o que é uma qualidade que precisa, ou seja, eu entendo esse processo a fundo. Diga-se de passagem, ele não é só o diretor da PS, é uma das maiores autoridades que eu conheço em Photoshop, gerenciamento de cor. O cara manda, tá, gente? Eu ia falar isso depois, mas já vou falar agora. Me diverto muito nessa parte. E daí o que acontece? Em cima disso eu falei, bom, qual é o próximo passo? Entender modelos de negócio. Daí fomos e entendemos os modelos de negócio. Daí começamos, né, nossa carreira, o nosso caminho dentro da empresa foi, como você falou, uma editora, birô de serviço, daí começamos com cursos, consultorias, eventos, até hoje está à frente da Expo Print, indiscutivelmente. A maior feira que a gente tem nas Américas, na parte de impressão, não existe comparativo igual, não existe tamanho mesmo. Próximo. Sim, sim. Né? E daí quando a gente fala da conexão junto à FESPA, hoje é o maior organizador de feiras quando a gente pensa no segmento de impressão ao redor do mundo. A gente tem isso muito claro. E a gente tem essa responsabilidade, que nem a FESPA tem a comunidade deles. Então nós estamos conectados a 37 associações ao redor do mundo. Sabe? São milhares de pessoas conectadas. A FESPA é uma federação. É uma federação, é muito forte isso. Então, assim, as pesquisas que nós temos hoje de mercado, falando sobre tendências, sobre modelos de negócios, sobre evolução de tecnologia, as mais recentes e mais completas são da FESPA, como o Print Senso. Então, eu não estou só preocupado em estar num lugar e falar, vou organizar uma feira. Não. Eu quero organizar uma ótima feira, sim, porque esse é o core business da empresa, mas a gente está dentro do mercado gráfico, onde eu quero me envolver e evoluir esse mercado. Eu quero deixar um legado de contribuição para agregar conhecimento, agregar inovação, agregar oportunidade. Toda a edição de FESPA e de Expo Print, vocês têm um tema que é sempre muito diferenciado de outros eventos. A gente estava em um evento recente, eu tive com a Fran da Feto, que é uma das palestrantes da Ilha da Sublimação na FESPA e Expo Print, e ela falou de algumas coisas assim, muito importantes, porque ela chama de sublimação high ticket. Então, enquanto tem canecas, e tá tudo bem, cada um no seu quadrado, ela tem canecas de R$50, ela vende uma xícara de 300, porque ela conseguiu alcançar aquilo ali. E ela disse que foi participando de eventos e feiras que ela começou a se inspirar de uma forma melhor. E uma das edições da FESPA era inspiração que gera negócios. Exatamente. E eu acho que é muito legal falar para quem ainda nunca foi a uma edição da FESPA, da Expo Print ou de qualquer outro evento, você vai descobrir que você não está sozinho. Quando eu participei trabalhando da minha primeira feira, e foi a Expo Print, eu falei assim, a gente às vezes está na internet, parece que a gente está ilhado.
sabe que existe outras pessoas, mas não sente que existe outras pessoas. E sempre você falou inspiração que gera negócio, e você falou de energia. E estar nas feiras inspira. Eu queria que você falasse um pouco nessas temáticas que você faz. É você que cria, é uma reunião de negócio? Não, é uma reunião junto. Eu sinto que você vai muito pessoalmente. Passa não sei quantas pessoas por dia, mas parece que cada um é tocado no individual. Exatamente, porque a gente tem o contato com as pessoas. A gente entende dentro do processo que existem... O negócio é feito entre empresas, B2B. Mas a decisão é feita por pessoas. Então é importante a gente estar conectado às pessoas, entendendo as tendências, as necessidades. É importante a gente entender o sonho dessas pessoas, porque não existe um desejo, e como a gente pode agregar para elas, porque existe uma expectativa muito alta. Então, assim, a gente faz essa pesquisa, é uma parte muito difícil, confesso. Porque, assim, como é que você está tentando prever um pouco o futuro, né? Porque você está jogando com algo que vai acontecer, com crenças e tudo mais. Lidando com pessoas, anseios, desejos diferentes. Exatamente, né? Que nem agora. A gente está falando da FESPA em 2027, ultrapassando os horizontes da impressão. Porque eu acho que é muito isso. Quando você fala muito com uma pessoa, fala assim, é forte o tema, hein? É forte o tema. E por que a gente está chegando nisso? Porque quando você fala assim, eu trabalho com impressão. Eu já escutei coisas do tipo, mas a impressão não morreu? Pois é. Principalmente para quem veio da área editorial, nós somos colegas nesse sentido. Exatamente, também. Daí o pessoal ouviu isso, porque o editorial mudou. Exato. A informação existe, mas a forma de consumo... A forma de entrega dele também. Exatamente. Daí ele falou assim, mas, poxa, eu estava precisando comprar uma caneca. Sim, mas a caneca só é diferente porque tem impressão, senão seria simplesmente uma caneca. Perfeito. Então, na verdade, o que acontece? A gente está ultrapassando a impressão e entendendo o produto final. Eu estava falando com o Trega justamente isso lá embaixo. Perfeito. Por que não identificar o produto? E daí, quando você identifica o produto, o processo está incluído dentro dele. Então, assim, eu quero fazer uma camiseta personalizada para o upgrade. Ótimo, ela só vai acontecer por causa da impressão. Sem dúvida. Certo? Mas as pessoas já pensam na camiseta final. Então, hoje a gente está indo muito na solução. Então, a impressão está desse jeito. Se a gente conseguir ultrapassar e entender o modelo de negócio, a gente vai começar a nichar e a desenvolver. Por exemplo, eu conheci uma empresa que faz etiquetas de material escolar. Ele tem um kit. Então, poxa, em um mês ele faturou 4 milhões. Daí você fala assim, peraí, como assim? Do que a gente está falando aqui? Que bonde é esse que passou e eu não vi? Que passou voando ali, né? E assim, muitas vezes é um mercado que ninguém nunca olhou, nunca percebeu. Passou despercebido para muita gente. Por exemplo, que nem imagina no caso da sublimação, um outro exemplo, qual poderia ser? Eu poderia atender o cliente final, que nem você falou do high ticket, mas eu falei dos pets. Eu poderia fazer uma coleção focada 100% em pets. Sim. E eu poderia ter uma loja na internet só vendendo pet. E roupas para pets, que tá um mercado super em alta. Sempre foi alto. Caneca para quem é apaixonado por pet e tudo mais. Agora, imagina que eu posso ter o mesmo modelo, o mesmo negócio, mas com diversos modelos por trás. Por exemplo, eu quero abrir uma loja na internet, tá? Tem algumas coisas que podem não se misturar. Então vamos imaginar que eu vou fazer assim, eu vou fazer canecas para quem é apaixonado por pets. Ótimo, é uma coisa. Okay. Eu poderia fazer canecas de time de futebol. Claro, tem que tomar cuidado com os direitos autorais. Claro. Mas se eu faço frases do tipo assim, cara, chutou é gol, ou coisas desse tipo, para o cara apaixonado, que não necessariamente esteja conectado diretamente ao time. Você pode explorar a cor do time sem usar a marca. Exato. Só que talvez se eu usar o mesmo Instagram para vender os dois... Talvez não vai funcionar. É onde o Escobar entra com tudo. Porque daí assim, exatamente. A pessoa que tá apaixonada pelo pet, ela tem um tipo de comunicação, sabe? Um desejo e tudo mais. Então, ou seja, ninguém vai saber, tipo um Dark Kitchen. Ninguém vai saber se isso vai sair da empresa do Trega, se vai sair, né, do Fê e tal. Agora, do lado de fora, eu tenho que ter consistência para criar engajamento, criar conexão e tudo mais. E Ale, qual que é a vantagem de nichar no mercado? Eu acho que aí você entende forte o que está acontecendo, você consegue capturar as tendências de forma mais eficiente e dessa forma você é mais preciso no seu olhar. Você acaba virando referência também. Você vira referência também, e isso também acontece. E daí é onde a gente começa a entrar em estratégias de negócio. Por exemplo, eu já vi a empresa que tem um modelo dela fala assim, para evitar um entrante, eu vou criar uma segunda marca que ninguém sabe que é a mesma. Perfeito. E automaticamente ela acontece no bloqueia. mercado. Acontece bastante, né? Sim. E tá tudo bem. Modelos de negócio.
Entendeu? Então, é aí que a gente vai entrando. Então, eu acho que o nicho tem essa vantagem que é muito grande, porque às vezes se eu tento abrir demais, eu não consigo comunicar com todo mundo. O cliente se perde, né? O cliente vê tanta coisa e nada parece faz sentido. Exato, fica muito abstrato. Eu acho que na nossa área, E principalmente... otimiza também o investimento, que você gasta Com menos certeza. do que você tiver um leque grande demais, certeza. o que gera um compromisso muito maior. Na nossa área, por exemplo, cada um aqui é conhecido por uma especialidade. E, teoricamente, nós somos extremamente nichados. Cada um aqui tem uma área de atuação e se torna referência talvez mais rápido. Ou não, né? Que tem alguns que se nicham tanto que não tem conexão com ninguém. Exatamente. Né? Ainda tem essa Sabe uma possibilidade. coisa que a gente sofre bastante lá na agência? É justamente com isso. Tendo empresas de comunicação visual que fazem de tudo. Né? Na hora de comunicar isso tudo na mesma rede, de tentar chegar no perfil certo do público, aí é que é a campanha única para tudo. Falo, gente, não vai funcionar. A gente precisa conhecer o cliente, o que ele deseja, o caminho, onde ele tá, para a gente realmente conseguir fazer uma campanha certa. Né? E também otimizar a verba. Existe um investimento ali para ser empregado da melhor maneira possível. Né? A gente brinca que quando a gente lança um curso online, a gente levou um tempo para sair do ramo de plotter, não sair, mas agregar. Quando a gente saiu do ramo de plotter e foi para inteligência artificial, a gente levou quase 5 anos para se tornar uma autoridade dentro daquilo. Exatamente. Que a pessoa fala, não, o Ale é conhecido por trabalhar com máquina X. Aí você fala, não, mas eu trabalho com Y também. Não, eu só te conheço por X. Você se nicha tanto, mas aí entra exatamente o que o Ale falou também. A network. Quando você cria essas conexões, a coisa acontece mais fácil. Se a gente parar para pensar, há 5 anos atrás, eu não conhecia o Ale, só ouvia falar que era referência no Photoshop, e inclusive tem vários amigos meus que te idolatram. Ai, que legal. Falam assim, poxa, você vai fazer podcast com o Ale? Pede pra ele fazer um vídeo mandando um abraço pra mim, é uma coisa louca. Né? Aconteceu isso essa semana. Não conheci o Felipe, não conheci o Escobar. E através da Vespa, através dessa conexão, é que tudo aconteceu. Exato. Geração de negócio. Né? Através de tudo isso surgiu o upgrade. Exato. E é assim que vai acontecer. Gente, o tempo voa. Ale, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente. A gente vai falar um pouquinho mais nos próximos episódios sobre... vou usar o termo para você entender melhor, o termo embaixador. O embaixador do Upgrade chama Creator. Quero te agradecer por ter aceitado esse convite para ser um Creator do Upgrade. Quero te agradecer pela confiança nessa primeira edição. Tá? Obrigado muito por tudo que você tem feito pelo Upgrade, pelas portas abertas para nós e para as outras pessoas que participam das feiras. Sou suspeito para falar disso, digo isso mais uma vez, mas é muito difícil você ver eventos de negócios tão grandes que valorizam pessoas. Tá? Dentro disso tem uma outra coisa que também não deu tempo de falar. Existe a Vespa Foundation, que é uma iniciativa global. Já acontece em outras edições, outros países onde a Vespa está presente, e o Alexandre Kiss e a APS fizeram o primeiro projeto que deu muito certo com o CAV, que é o Centro de Apoio e Valorização da Infância e Itu. São 50 crianças, 60 crianças. 60 crianças que são ajudadas. Então, não são apenas negócios, são histórias de vidas, pessoas, conexões. E muito obrigado por isso, Alexandre. Não, eu que agradeço a oportunidade, o apoio, estar junto. Tenho certeza que o Vespa Foundation é um projeto que veio para ficar. A gente já está ampliando esse número, então a gente vai crescer muito, realmente. Eu acho que a nossa próxima tacada é uma entrega para mais de 300 crianças, mais de 300 vidas. Mas meu ambiente, meu objetivo é muito, muito maior que esse. E vai ser. Vai ser. Vai alcançar. Vai ultrapassar o horizonte. Exatamente. Não é? Exatamente isso. Exatamente. E muito obrigado a você que ficou com a gente aqui em mais uma edição do Upgrade Podcast. Não se esqueça, 17 de setembro, no Espaço Mind, em São Paulo, vai acontecer o Upgrade, onde você vai aprender, evoluir e prosperar. Para garantir sua vaga, acesse upgradeoficial.com.br, garanta logo a sua vaga e encerro agradecendo os nossos patrocinadores: Metal Printer, Iguaçu Máquinas, Fantastic Brindes, Lojas Riso, o apoio do Casal Super Silhouette Digital Science Media, Vespa Brasil e Sublivix. Muito obrigado, até o próximo episódio. Até o próximo.